Meus amores, você já teve dúvida sobre que tipo de papel de parede usar na sua casa? E como usar ele, por exemplo? Que altura colocar um quadro na parede? Onde colocar espelhos em casa? Onde é melhor evitar espelhos? Pois é, são dúvidas bem comuns para gente que ama decorar aqui, mexer ali, não é verdade? Mas fiquem tranquilos, porque para esclarecer todas essas dúvidas, eu converso hoje com o arquiteto Matheus Puglia. O Matheus já está aí me ouvindo? Oi, Matheus, boa tarde. Sim, uma boa tarde, tudo bem? Nós não estamos vendo o Matheus ainda. Ah, agora eu estou te vendo. Tudo bem, Matheus, e você? Tudo certo. Que bom. Matheus, vamos começar pelos móveis. Dá pra gente mesclar móveis novos com antigos? Ou móveis rústicos com móveis mais clássicos, mais modernos, enfim. Dá pra fazer essa brincadeira com os móveis? Dá para fazer essa brincadeira sim. Você só tem que dosar isso para não ficar uma coisa poluída. Por exemplo, se casa contemporânea, isso acontece muito, que você tem lá aquele sofá mais quadradinho, mesas com ângulos retos, rack, TV no painel na parede. Aí você ganha uma cristaleira da sua avó, por exemplo, né, que é uma recordação ali de família. Você consegue colocar peças únicas em ambientes modernos, mas é aquilo que eu falei, você tem que saber dosar, você não pode ficar demais. Agora, a gente não está ouvindo ele. Será que ele está falando ainda? Matheus, você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Ó, com relação ao papel de parede, como que a gente pode pensar num papel de parede para o nosso ambiente de uma forma que o ambiente não fique carregado? Olha, o papel de parede, você tem que fazer uma análise do ambiente que você tem. Se você já tem um ambiente que tem, por exemplo, tecidos de cortinas, sofás e tapetes com estampas, você tem que optar por papéis de parede mais lisos. Agora, se você tem um ambiente mais neutro, com cores suaves e tecidos todos lisos, então você pode abusar da estampa no papel de parede. Uhum. Agora, se a gente quiser, em vez de colocar o papel de parede, pintar uma parede, dá pra gente usar cor viva na parede, Matheus? Dá sim. E mais uma vez, eu vou sempre bater nessa tecla, você tem que prestar atenção na composição do ambiente. Então, quais cores que você tem nos seus móveis? Se você já tem móveis coloridos, por exemplo, se você já tem cadeiras com um tecido que é vermelho, por exemplo, você tem que optar pelas paredes com cores mais neutras. Porém, se os seus móveis já têm cores claras, tons pastéis, você pode jogar, aliás, você deve jogar uma cor na parede para poder destacar os móveis. Sempre você tem que trabalhar o contraste, né? Você tem que ficar ali no nuance. Se você tem algo que você quer que se destaca, você tem que jogar o contraste no contrário. Por exemplo, móvel colorido, parede mais neutra. Parede colorida, os móveis mais neutros. Tá, com relação a tapetes agora, Matheus, como que a gente sabe o tamanho do tapete para o nosso ambiente? O tapete ele tem que entrar por debaixo do sofá, por exemplo, numa sala de TV, por debaixo de todas as cadeiras que estão na sala? Como é que é? Olha, para responder sua pergunta, primeiro a gente tem que entender o papel do tapete no ambiente. O tapete ele ajuda a delimitar o ambiente. Então, o ideal é que todos os móveis do ambiente estejam contidos dentro do tapete. Porém, acontece principalmente em salas ou em quartos que você tem peças muito pesadas, o tapete pode apenas chegar perto desses móveis, ele não precisa necessariamente passar por baixo deles, até porque dificulta aí a limpeza. Mas é sempre interessante isso, você perceber os limites do ambiente onde você está colocando ele e os móveis nesse ambiente estarem dentro, né, da área do tapete. Agora, e com relação aos quadros, eu sempre ouvi falar assim, Matheus, o quadro tem que estar na altura do olhar da pessoa. Mas aí tem pessoas de várias alturas diferentes, a gente fica meio perdida, né? Sim, essa é uma lógica correta, porque você pega a média da população, aqui no caso do Brasil, 1,70 m
o olhar está ali a 1,60 mais ou menos. O ideal é que o centro do quadro fique mais ou menos nessa altura. Porém, você tem que observar outros fatores. Por exemplo, se você tem uma mesa ou um sofá próximos a essa parede, você tem algo dividindo essa parede em duas partes. Então, você tem que dar uma centralidade da área livre da parede. Entendeu? É o que você tem que usar. Você usa a altura, né, o olhar aproximado ali, a média, mas também que está delimitando a área de parede onde você vai colocar o quadro. E com relação à altura, quando o pé direito é muito alto, vale a mesma regra, Matheus? Não, quando o pé direito é muito alto, você vai manter o quadro próximo da linha do olhar das pessoas. Se não fica. Quando, a mesma coisa quando você coloca uma televisão muito alta, você fica sempre entortando o pescoço para olhar para cima. O quadro ele tem que seguir a mesma lógica. Uma pessoa em pé, ele tem que estar na altura aproximada dessa pessoa. A não ser que seja o caso de uma tela artística bem ampla, né? Nós temos 3, 4 metros aí, sim, você pode aproveitar um pé direito amplo para alcançar os níveis mais altos da parede. Entendi. E com relação aos espelhos agora, Matheus? Onde colocar, onde não colocar de jeito nenhum? Olha, os espelhos eles estão assim bastante na moda porque os nossos imóveis estão se tornando cada vez menores, né? Verdade. E os espelhos dão a sensação de amplitude, porque eles refletem. Então, aproveitando essa característica da reflexão do espelho, a gente consegue dar a sensação de duplicar o espaço. Porém, por exemplo, você não pode colocar um espelho que vá refletir perto de uma mesa as pernas das pessoas, principalmente mulheres de saia, e o espelho está ali refletindo isso. Ou então o espelho posicionado de uma maneira que reflita a pia da cozinha. Entendi. Tem que pensar em tudo isso antes de colocar espelho, é verdade? Eu nunca tinha pensado nisso. Imagina, coloca um espelho perto da mesa ali e reflete nas pernas do pessoal que está na mesa, não fica legal, né? O Matheus mandou umas fotos pra gente de alguns ambientes com o certo e o errado. Eu quero colocar essas fotos para vocês verem, ó. Vamos tirar o GCzinho. Aí, vamos lá. O que que tá certo e errado nessa primeira foto aí, Matheus? Isso, é a foto que tem o posicionamento de um quadro na parede em cima de um sofá, correto? As primeiras imagens, elas mostram o quadro tanto numa posição muito baixa, muito próxima do encosto do sofá, quanto numa posição muito acima. Lembra aquilo que eu falei do que delimita o espaço da parede? Nesse caso aí é o sofá. Então, na foto essa que é a última, ali o último trecho, o quadro está mais centralizado na parede. Sim, então ele dá uma harmonia. E tem o tapete também, ele tá, parece que solto no meio da sala super grande, o tapete tá muito pequeno para essa sala, né? Exato, essa foto aí é uma coisa bem clássica. Às vezes você quer aproveitar um tapete que você já tem num ambiente mais amplo, fica perdido o tapete, né? Fica bastante desarmonioso. Ele acaba não ajudando a delimitar e não contribuindo com a decoração do espaço. O correto é todos os móveis estarem contidos dentro do tapete. Perfeito. Vamos para a próxima foto. Essa foto aí, o que que é? É o espelho que você vai falar pra gente? É o conjunto, né? Na verdade, o foco é o espelho com a moldura dourada e um papel de parede dourado. Ficou meio pesado, né, Matheus? Muito pesado, né? Isso é o que a gente deve evitar. É aquilo que eu falei lá no começo, né? Se você tem móveis que já chamam a atenção, no caso aí uma moldura dourada, você vai utilizar um papel de parede mais neutro, não um papel de parede dourado também, porque uma coisa vai competir com a outra. Entendi. E não ressaltar a outra. Tem mais uma foto? Vamos mostrar mais uma foto ou não tem mais? A última foto, rapidinho? Vamos lá. Eu gostei desse ambiente aí, eu gosto de turquesa, essas almofadas no sofá. Vamos lá, o que está errado nesse ambiente, Matheus, na parte de cima ali? Na verdade, esse ambiente do sofá e com os papéis de parede, que inclusive trabalham estampas diferentes, é uma foto que está correta, é uma foto que está harmoniosa.
embora você tenha utilizado várias texturas e uma padronagem diferente, você conseguiu deixar harmônico o seu ambiente, porque você trabalhou os tons certos e aquilo, os móveis lisos, então você joga uma textura no papel de parede. Tá, mas aqui eu tô vendo, Matheus, tem as duas de cima estão com um X em cima. O que que é esse X aí? Perdão, é que eu não estou vendo as imagens. Ah, tá. Então, na verdade, o que vale é a foto de baixo, né, Ellen? O que vale é a foto de baixo, então. Essas duas de cima não tem... Isso, Não, a mas foto não de tá baixo. errado as de cima, Ellen. É isso que eu tô querendo dizer. As de cima, o que tá certo é o de baixo. Estão bastante poluídas, né? Você vai perceber aí uma falta de contraste entre parede e mobiliário. Essa que eu estava descrevendo, dos papéis de parede que estão num tom de cinza, off-white, é a correta, né? Que E eu, está e eu tô casando. assim aqui, ó, volta pra mim. Daí eles cortam eu assim, ó, voltando, né? Matheus, eu quero te agradecer, viu, querido? Obrigada pelas suas dicas. São dicas que muita gente vai utilizar, eu tenho certeza disso, viu? Muito obrigada. Enfim, eu que agradeço. Uma ótima tarde aí a todos e muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, querido. Fica com Deus.